Mais um Grana Preta, o único programa espontâneo de finanças da TV brasileira. Podemos falar TV brasileira? Você pode ir o que você quiser nessa vida. Vamos lá começar com a nossa espontaneidade. Felipe, como você está hoje? Eu tô ensandecido, cara. Ensandecido. Eu tô ensandecido. Já aviso você, ao cabelo do Renzo e aos nossos milhões de espectadores que eu tô em fúria. Você viu A Grande Aposta, aquele personagem do Steve Carell? Por acaso eu assisti ontem. Tá. O que você achou do filme? Pô, primeiro eu lembrei de uma coisa, né, que o Beto, né, pra quem conhece, o Roberto Altenhofen, né, escreveu o Mercado em 5 e tal, falou uma coisa muito engraçada da Grande Aposta, né, que ele foi na pré-estreia do filme na Faria Lima e tinha todos os financistas engravatados, loucos pra assistir o filme, né, Se divertindo, ansiosos, explicando pra namorada. Explicando pra namorada, né, dando risada e, tipo, ninguém percebeu que o filme é pra zoar os caras. É que tava falando deles, né? Isso, tipo, você tá dando risada de você mesmo, né. Eu me identifiquei muito com o personagem do Steve Carell, não pelo brilhantismo dele, mas pelo quanto ele se indigna com as coisas que acontecem, né? Ele quer arrumar o mundo, né? E com os mecanismos culpógenos que ele carrega também, que eu tenho os mesmos, né? Mas eu tô ensandecido, cara, assim, de verdade, por conta do Alexandre Tombini. Porque definitivamente, assim, nós nunca acreditamos muito nele, né? Ele sempre foi uma verdadeira pomba, né? Desde 2011, que todo mundo sabia. Sempre foi chamado de Pombini. Pombini, né? Nós cunhamos esse termo, aliás. Foi nós que cunhamos esse Exatamente. termo. E o Pombini, ele vinha desde 2011 aí sendo uma verdadeira pomba, mas agora ele passou dos limites para mim. Agora ele saiu do armário e tá achando que pode tudo. E acho que não é por aí. Ele criou o cara pode ser pomba e ele pode ser chamado de Tombini agora, no mundo inteiro, né? Ele criou ele é o próprio adjetivo, né? Uma metonímia das pombas é Tombini agora. Entendi. Porque... Não, penso o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar, que eu estou desde de manhã tentando não esquecer isso que eu queria falar agora. A gente vive num sistema de metas de inflação. Sim, não meta de PIB. Até onde eu sei, né? Exato. Agora a gente está com um problema de inflação e um problema de PIB. Isso. E ele privilegiou o PIB. Então estamos, a partir desse momento, num sistema de metas de PIB. Sim, tem que mudar o nome do regime, né? Então o Tombini, ele está fora do seu mandato. Para mim, neste momento, ele tem que sair. Ele tem que pedir demissão, alguém precisa demitir esse cara. Senão vai ter mais juro, mais inflação e quem vai pagar essa conta é o pobre. Você que gosta dessa turma aí, saiba que você que vai pagar a conta. Né? A segunda coisa é que assim, o cara que precisa recuperar a credibilidade, que ele sabe que assim, muito desse aumento que ele iria fazer seria via credibilidade, ele se reúne com a presidente Dilma e muda o viés integral dele na véspera. Publica aquela notinha bizarra. Aquela notinha tosca, amedrontadinho com o FMI. Ele não faz projeção dele pro... não lê o Focus? Né? Ele não lê, ele não olha o mercado, ele não faz... O Banco Central brasileiro se assusta com as projeções do FMI. É isso, então? Isso. Como é que o FMI enxerga melhor a economia brasileira que o próprio Tombini? Tombini, né? Então acabou mesmo, né? Sim. Quando a Christine Lagarde tentou dar palpite no Fed, você lembra no passado? Deu uma polêmica que ela falou que o Fed não deveria subir juros. Assim, ela foi ignorada sumariamente, assim, nem se comentou. Porque o que é isso? Aqui, nosso quintal é nosso, meu. E quem inclusive, assim, independente do conteúdo da nota, essa nota seria proibida nos Estados Unidos e na Europa, né? Assim, ela não poderia ser publicada, né? Então não há caminho para outras pessoas, para o Brasil com o Tombini, para mim. Isso. Então, a inflação vai ser 10, hein, esse ano. 10%, né? Eu tô entre 8,5 e 10, estou em dúvida ainda, mas... Fica com 10, que você vai se dar bem. Então vou pensar. Quando a gente fala de reputação do Tombini, né, Filipão, acho que é legal, assim, explicar um pouco tecnicamente o que é esse termo, né? Porque muita gente acaba, porque o Tombini está queimado, né? Se ele for comer no fazano, vão dar uma zoada nele, né? A reputação dele está suja, né? Ou assim, não vai arrumar emprego mais, sair do Banco Central vai ficar desempregado. Não é, assim, se fosse isso, menos problema, né? Porque é um fardo individual. Mas quando a gente fala da reputação de um presidente de Banco Central, ou mesmo de um diretor, a gente está falando de assim, como isso afeta a necessidade de taxa de juros para controlar a inflação. Né? Assim, então, o fato dele estar com uma reputação queimada faz com que, em vez de a gente precisar de 12% de Selic hoje para controlar a expectativa de inflação, a gente precisa de 14,25%. 14,25%
aplicado sobre uma dívida trilionária, né, ao longo de anos, é um custo gigantesco. Então, assim, a reputação do Tombini nos custa alguns bilhões de reais. Não é brincadeira, não é que eu não gosto do Tombini, né? Isso, exatamente. A população que está pagando essa conta, né? Sim. E é o paper clássico do Alan Binder, do Credibility Matters, né, em política monetária, que assim, você tem que falar o que você vai fazer e fazer o que você falou que ia fazer. Exatamente. Algo que assim, a gente definitivamente não fez até agora. Ele conduziu pessimamente as expectativas e foi lá pedir a bênção da Dilma antes de subir o juro. Então, uma vergonha o que está acontecendo. Não, e esse Pombini que ainda conversou errado com o mercado, né? Você quer ser pomba, meu? Vai ser pomba, igual o Nelson Barbosa, né? Ninguém tem nada a ver com o que você vai fazer por aí, né? Isso, exatamente. Quer ser pomba aí depois da meia-noite, fica à vontade. Mas não chega pro mercado e fala assim, vou subir 50 bips, né? E vai lá e zera. Não, foi uma vergonha. Eu acho que agora e pior, né? O efeito que ele queria ter sobre o crescimento talvez seja errado, contrário, né? Porque o juro longo, que é o que importa para investimento, o juro longo potencialmente vai subir. O dólar vai subir para 5, isso pode bagunçar aí empresas endividadas em dólar, então é uma verdadeira tragédia, né? Mas eu acho que assim, ninguém se importa muito, né? As pessoas estão rindo da nossa cara, né? Eu vi ontem o discurso do Lula lá, que saíram... Lula lá, né? Nossa, até parece que eu estou repetindo o slogan. Mas parece uma coisa que ninguém tá nem aí, né? As pessoas fazem essas coisas aí. Aliás, o Tony Volpon, que eu gosto muito do Tony Volpon, mas se ele tiver dignidade também, ele tem que sair também. Sai fora. Ele e o Sidney, né? Sidney. Tem que sair, meu. Porque... Não tem... Resign, meu. Mostra um pouco de dignidade. Incomoda essa turma aí, meu. Ninguém paga essa conta. E aí fica essa palhaçada aí. 3,5% de queda do PIB esse ano, 0% no que vem. E aí a culpa é do... E não vem culpar fatores externos, não, Tombini. Não vou nem falar o que você é, mano. Não, e assim, pro Tombini e pro Planalto é ótimo ter o Volpon lá, né? Porque aí você fala que você é democrático, né? Claro. Olha, o Banco Central é independente, é praticamente uma autarquia. 8 contra 1 aqui. Exatamente. Só que 6-2 é muito melhor que 4-0, né? Retoricamente. Claro. Né? Tem uma oposição, aqui tem espaço, né? Pode virar o jogo e tal. 6-2, tipo... Tem chance, né? Chega de falar desse cara, me dá preguiça. Não, eu queria falar mais uma coisa do... Então fala, solta. da grande aposta, né? Que é uma coisa, pra mim, assim, o ponto alto de diálogo do filme, né? Quando o Steve Carell ele faz o discurso lá, Bear versus Bull, né? Com aquele acionista do Bear Stearns. Boom! Que a ação vai caindo, né, no meio do discurso. E também não é spoiler aqui, fica tranquilo, porque isso aconteceu de fato. Né? Eles ganham no final, não sei se... Pode ver no Wikipedia lá. E ele fala assim, não é que eu tô aqui falando que rolou uma fraude e que não é uma discussão ética aqui de juízo de valor de quem tá certo e quem tá errado. Mas assim, o cara que é picareta, né, todos os exemplos históricos de picaretagem destruíram nossa economia. Né? Então, assim, não tô aqui numa discussão de quem é corrupto e quem não é, se você me roubou ou não. Tipo, a gente sabe que todo mundo vai sair perdendo dessa história, né? Que acho que esse é o raciocínio que se aplicar a pedalada fiscal, a intervenção no Banco Central, porque assim, ninguém aqui está no mérito de ideológico ou mesmo no mérito de ser super sério de falar isso é fraude, isso é crime e tal. Tipo, simplesmente dá errado. Assim, dá errado. Você está se auto-prejudicando e prejudicando todo mundo junto com você. Né? Não é assim, um perde-perde isso aí. Então... O ponto alto do filme, para mim, não é um diálogo, mas é o quanto esse cara conseguiu transmitir bem a pressão que é e a dificuldade que é no mercado, você, mesmo quando você está certo, e você só vai saber disso a posteriori, quando você tem uma tese e você nunca sabe quando a tese vai se materializar. Então esses caras absolutamente geniais que descobriram em 2005 que o mercado imobiliário americano ia colapsar, ficaram de 2005 a 2008 perdendo muito dinheiro, altamente pressionados e sendo vistos como completos malucos, né? Exato. E a pressão que é nesse momento, assim, e o mercado vai testando a sua convicção diariamente. Então isso tem uma implicação importante. Se você tem uma tese, né, é importante sempre você ter espírito científico e ir se questionando, mas assim, se você tem uma convicção naquilo, stick to it, né? Se mantenha alinhado àquilo que você pensa. Inclusive o Batman, né? Ele fala isso, né? Que
o funcionário dele fala, não, você não pode estar errado, né? Assim, ou é uma fraude, tá todo mundo no esquema, né? Ou ainda vai estourar, ou você pode estar errado, né? Assim, posso estar errado, mas acho que a pessoa que está errada não sabe, né? Não sabe que está errada, né? Senão ela mudava, né? Exato. Então, e eu acho que tem algumas situações, assim, por exemplo, eu acho a bolsa barata agora. Pode cair mais? Pode, pra caramba cair mais, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar tentando adivinhar aonde ela vai... Sim. Vai cair. Assim, a gente, e quando eu falo bolsa barata, algumas ações. Quando a gente falou de Natura, por exemplo, a bolsa caiu desde então de, sei lá, 47 mil para 37 mil. Você falou que a bolsa agora caiu pra caramba, mas Natura estava 20, está 21 agora. Isso. Então, dá para você ganhar dinheiro. É o que a gente vem falando, não é que comprar o Ibovespa, né? Tipo, tem algumas ações que a gente está de olho aí que estão ridiculamente baratas. A gente, na época, a CETIP estava 31, né? A gente mandou comprar, aí foi para 38 com a oferta da bolsa. Então, assim, esse cara pegou, né, essa ação barata, e mesmo nesse mercado terrível, né? Exato. Então, é uma forma de se ganhar dinheiro. Mas, então, o que eu começaria a fazer para esse ano, então, proteção do IPCA ao extremo. Isso. Sim, top das NTNBs, porque vai ser mais... já tá... vai ter economista coxinha, né? Vai te dizer que a inflação já tá gorda nele, né? Então já tá embutido. Não, a inflação vai ser maior do que essa que tá aí. Vai ser 10% a inflação. E a verdadeira Selic é o pré, né? Esquece a Selic. A Selic não existe mais. Não é mais um benchmark. Para ninguém, né? Dólar, porque você vai se proteger desses loucos que estão aí. E comprar bolsa na perspectiva, assim, primeiro que, assim, vai ter muita inflação, né? E os ativos reais, eles tendem a performar melhor, né? Então, a bolsa com pricing power, né? Essas empresas que conseguem repassar preço e que ficaram muito baratas. Essa, para mim, é a grande dinâmica desse ano de 2016, que começa muito complicado. Então, você vai ter dólar, proteção de inflação e um pouquinho de bolsa nessa perspectiva assim, de que, olha, se tiver um grande calote também, sobram as empresas. Exato. O que vai sobrar? A dívida não sobra, né? O governo, por definição, a renda fixa não sobra se calotar, né? Mas as empresas vão continuar, né? As pessoas vão continuar indo no Pão de Açúcar. Isso. Então, um grande reboot, assim, um grande reset da dívida pública, que eu já não duvido de mais nada. Não dá para duvidar, não. Pode que as empresas, no relativo, performem melhor do que, em tese, ações são arriscadas. Mas nesse cenário de colapso, as ações performarem melhor do que a renda fixa. E você, qual que é a sua tônica para... É bem parecida com a sua, né? Água tônica, né? Nós conversamos diariamente, né? Mas assim, só retomando rapidinho isso que você falou do filme também, que assim, o que alimenta a nossa alma diariamente é a convicção, né? Que assim, você pode viver de resultados, mas os resultados para quem está no mercado, eles aparecem muito de vez em quando, seja para o bem e para o mal, né? Assim, o para o mal até aparece com mais frequência, né? Assim, se você acerta, normalmente você acerta muito de vez em quando, né? Você pode ter um Natal de família maravilhoso, mas ele é uma vez por ano, né? Se a sua vida não for legal todo dia, o Natal também não vai valer a pena, né? Não vai compensar tudo isso. Então, o que alimenta a gente no dia a dia é a convicção. E a convicção tem muito a ver com ser teimoso, né? Teimoso, Então, a gente tem que ser teimoso em relação a... E pensar um pouquinho mais para frente, né? Porque mesmo quando no passado a carteira empírica subiu 25%, tipo, foi ótimo. Mas, teve momentos que o dólar não andava, a gente ficava assim, puta, esse negócio não vai andar, e você vai perdendo pro CDI, porque ele vai te incomodando. Isso. E aí o ajuste do dólar, ele não vai acontecendo gradual. Ele fica parado 6 meses, e em 7 dias ele sobe 30%. Isso. Então, enquanto ele está parado, na verdade, você deveria estar comprando mais dólar. Ele está te machucando mais e... Mas é isso mesmo. E também aquele lance, né? Não adianta a gente esperar a recuperação econômica e política. A Bolsa vai voltar muito antes dessa hora chegar, né? Exatamente. E as bolsas chinesas hoje vieram abaixo do valor patrimonial delas, né? Talvez, sei lá, até a própria China esteja murchando a sua bolha, né? E o que o Taleb falou no Twitter foi legal também, né? Você podia contar pra gente. O que ele falou? Você que me contou que ele falou das commodities. Ele fala muita coisa. As commodities, assim, não sei onde está a fonte de risco, né? Principalmente se você pensar em riscos ocultos, black swans, etc, né? Mas assim, definitivamente não está nas commodities, porque a commodity derretendo mostra uma vol absurda
E a vol explícita é a que mais nos assusta e a que menos nos incomoda, né? Exatamente. Pelo menos você sabe que o que está acontecendo e que aquilo machuca, né? O que incomoda é o que não tem volatilidade. Eu acho que começa a haver uma simetria legal aí nas commodities. Tanto que no Palavra do Estrategista eu recomendei, até dando sorte hoje, que está assim, dane-se, né, hoje, mas umas opções de vale fora do dinheiro. Assim, é super arriscado, é um dinheiro que você tem que poder perder, que você não vai se incomodar, mas você colocar qualquer coisinha, um cheirinho em opções de vale, parece bastante assimétrico, né? Longe do dinheiro. Assim, você vai perder, tá? Fique claro, você vai perder. Mas se você ganhar, você vai nos amar pro resto da vida também. E vai aí, ser muito. Entre Vale e Petro para fazer essa aposta, vale, né? Não, o Petro para mim não existe, né? Vale 0.